Olá, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo. Tá chegando o AB1 desse sábado, em dia 7 de março, e tá na hora de ficar bem informado. Então, meio-dia, 17 minutos, vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e pelo Globoplay também. Aí do lado tem o QR Code, que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Para começar, vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Olha aí, bela imagem da capital do Agreste, ao vivo. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 30 graus, hein? E a mínima deve ficar na casa dos 20. Então a gente vai até a redação para saber quais são os destaques do nosso portal nesse sábado. Larissa Juliana está com a gente ao vivo porque teve uma ação da Compesa na adutora do Agreste e isso afetou o abastecimento de água em alguns municípios da região. Não é isso, Larissa? Uma boa tarde para você. É isso, Almir. Uma boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o AB1. Olha, moradores de 11 municípios do Agreste do estado vão enfrentar uma interrupção no abastecimento de água a partir da próxima semana. Essa interrupção acontece por conta de uma paralisação programada na adutora do Agreste, que começa às 7 horas da manhã da próxima segunda-feira e deve durar 48 horas. Segundo a Compesa, a parada é necessária para a realização de obras de ampliação e melhorias no sistema da adutora, que está em fase final de implantação em novos trechos. A expectativa é que com essas intervenções, a adutora passe a operar com maior capacidade de vazão, o que também vai permitir atender novos municípios da região. Durante esse período de obras, o abastecimento vai ser suspenso completamente em algumas localidades: Alagoinha, Pesqueira, Sanharó, Riacho das Almas, o distrito de Serra dos Ventos, em Belo Jardim, os distritos de Barra do Farias e Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, vão ter o abastecimento completamente suspenso na segunda-feira. Já em outras cidades aqui da região, como Caruaru, São Caetano, Bezerros, Toritama e Gravatá, o fornecimento de água deve ser afetado apenas parcialmente. A Compesa não informou quais os bairros vão ter essa interrupção no abastecimento de água e a previsão da Compesa é que o sistema volte a operar a partir das 7 horas da manhã da quarta-feira. Mas o abastecimento não volta de uma vez só. Ele acontece de forma gradual enquanto a rede vai se estabilizando. Então, na próxima segunda-feira de manhã, esses municípios já podem esperar aí uma interrupção no seu abastecimento de água, que deve voltar gradativamente por conta das obras. Almir? Perfeitamente, Larissa, a gente vai seguir acompanhando também essas questões sempre relacionadas ao abastecimento de água. A gente sabe da importância para tantas famílias aqui na nossa região, evidentemente. E no G1 também tem informações sobre o programa Pé de Meia, né, Larissa? Almir, olha, muitos estudantes da rede estadual de ensino não receberam ainda o pagamento referente ao programa Pé de Meia do Ministério da Educação. Esse programa, ele prevê aí o pagamento ao todo de R$ 3.200. Esse valor é composto por algumas parcelas, são R$ 1.000 pelo término do ensino médio, mais R$ 2.000 referentes aos incentivos acumulados do primeiro e do segundo ano do ensino médio e ainda R$ 200 para quem participou do Enem de 2025. O cronograma divulgado pela Caixa indicava que esses pagamentos seriam feitos até o dia 5 de março, só que muitos estudantes relataram que o dinheiro ainda não caiu na conta. Segundo o Ministério da Educação, isso acontece porque o pagamento só é liberado depois que as redes estaduais de ensino enviam ao governo federal a confirmação dos alunos que realmente passaram de ano e concluíram o ensino médio. No G1 a gente traz todas as informações sobre esse assunto, Almir. Muito bem, Larissa. Muito obrigado pelos destaques, pelas informações do G1 nesse AB1 de sábado. Bom trabalho para você. Obrigada, Almir. Uma ótima tarde para você e para todo mundo que acompanha o AB1. Muito obrigado, Larissa. Meio-dia, 21 minutos, pessoal. E amanhã, hein? Amanhã, 8 de março, é Dia Internacional da Mulher. Então, nessa edição do AB1, a gente vai conferir algumas reportagens para celebrar essa data que marca tantas lutas. Por exemplo, agora a gente vai falar sobre o empreendedorismo feminino. No Brasil, são mais de 10 milhões de mulheres atuando nessa modalidade em diversas áreas. Olha só. Maiara percebeu que vender roupa pela internet dava dinheiro. E era justamente o que ela estava precisando há 6 anos. Foi quando decidiu apostar tudo e empreender.
Nasceu ali um sonho que ao longo desses anos foi concretizado nesta loja. Na época eu cursava biomedicina e precisava de algum recurso para me ajudar nas necessidades básicas, né? Transporte, alimentação. E aí, tanto que eu iniciei do meu estudo para obter recurso, inclusive para comprar o meu primeiro pedido. E aí, nos primeiros atendimentos de auriculoterapia, ventosoterapia, eu juntei cerca de 700 a 800 reais para fazer a minha primeira compra e lembro que foi realmente minha primeira coleção de carnaval, que aí eu iniciei a minha loja online com o recurso que eu tinha na minha casa, na sala da minha casa. E aí veio a pandemia, e a pandemia, assim, eu digo que foi um marco onde o físico fechava, o online expandia. E aí eu sempre fui muito ligada nessa questão da internet também. E foi onde eu fidelizei meus clientes e aí até então chegou 2023 e a gente sentia essa necessidade de ter um ponto físico para apoio até mesmo para gerar mais credibilidade, segurança para os nossos clientes também e até então minha sala já não comportava mais a nossa loja. Hoje a equipe conta com 2 funcionárias. Juntas, as 3 se dividem nas vendas presenciais, nos pedidos online e no estoque. Mas agora a meta é se tornar maior. Meu sonho é ter uma loja maior que acompanhe o nosso crescimento e com isso também aumentar o meu time interno, né? Ter mais mulheres trabalhando conosco, porque sabemos o papel, né, fundamental da mulher no empreendedorismo. De acordo com dados do Sebrae, o Brasil possui mais de 10 milhões de mulheres que estão à frente do próprio negócio. É o 7º maior país com número de empreendedoras no mundo. São mais de 32 milhões de mulheres empreendendo. Isso representa mais da metade do total de empreendedores no país. Falar sobre empreendedorismo feminino em Caruaru é falar também sobre força, protagonismo e transformação econômica. Hoje, as mulheres representam quase metade dos empresários do nosso município, o que demonstra que elas participam do mercado e contribuem com a economia local. Essas mulheres estão presentes em todos os setores, com destaque para o comércio, os serviços e a indústria, mas elas também têm uma grande presença no mercado de saúde e bem-estar, além da moda e da confecção, que é uma grande vocação da nossa região. Marília tem o que chamam de alma de empreendedor. Ela abandonou a área de formação como professora e atirou no escuro para se tornar uma profissional da área de comunicação. Fui 9 anos professora de criança e aí um momento na minha vida, lá em 2021, eu percebi que eu queria fazer uma transição de carreira, eu queria mais qualidade de vida, eu queria mais tempo, eu queria mais liberdade financeira e aí decidi fazer essa transição. Comecei vendendo cintos na internet, que se expandiu para outros produtos, se tornou uma loja de roupa, que já tinha o nome da minha agência, que hoje é agência, mas era MEB na época, uma loja de roupas. E aí, todas as publicidades que eu fazia para a loja de roupa, as pessoas gostavam muito, diziam que eram muito boas, e aí eu vendia muito através do marketing que eu produzia para a minha própria loja, ali de maneira muito de feeling, né? Muito de insights assim meus, sem nenhum estudo estruturado. E aí eu decidi que era aquilo que eu gostava, que era aquilo que eu queria seguir muito mais do que loja de roupa. E eu comecei a trabalhar numa agência e logo em seguida abri o meu próprio negócio. Hoje estão no time da agência dela 12 profissionais. Uma conquista que como mulher e profissional ela não esquece. Ao contrário, faz questão de lembrar e de mostrar para todo mundo, principalmente para outras mulheres. Não é só orgulho, é vontade de mostrar que toda mulher é capaz de ser dona de si e do que mais ela quiser. Eu acredito que hoje ainda é um espaço que a gente ocupa muito pouco. E que é um espaço que a gente encontra muitas barreiras para estar e para ocupar esses lugares mais executivos. E aí eu fico muito feliz, porque eu acredito que quando uma mulher ela ocupa um espaço e ela vence, ela faz outras mulheres acreditarem que elas vencem também. Então eu sou muito feliz de ter a minha primeira cliente, a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho foi uma mulher. Hoje a minha equipe, a maior parte é formada por mulheres. E eu acredito muito em negócios feitos de mulheres para mulheres. Eu acho que a gente tem uma conexão diferente. A gente sabe as nossas lutas diárias e a gente consegue ter uma conexão diferenciada. Muito bem, agora é meio-dia, 27 minutos. E olha, começa hoje aqui em Caruaru a tradicional festa de São José, um evento religioso muito importante. Todas as informações com o Franklin Portugal, que está chegando ao vivo nesse AB1 também. Não é isso, Franklin? Boa tarde para você.
Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. A gente fala ao vivo aqui da paróquia de São José, no bairro Petrópolis. Clima de preparativos aqui, né, para este início de festa de São José. Portanto, a gente fala agora com o padre Luciano Bertoldo, participando com a gente aqui no AB1 para falar sobre o evento. Boa tarde. Primeiramente, padre, como é que será esta programação aqui da festa de São José? Boa tarde a todos, é uma alegria poder receber vocês aqui no Santuário da Graça, na paróquia de São José. A partir de hoje, dia 7 até o dia 19, estaremos aqui no nosso Santuário da Graça com muita alegria, com muito amor, para juntos homenagearmos, rendermos graças a Deus pela intercessão de São José. São José é um santo muito querido na Igreja Católica. Ele é o patrono da Igreja e o pai adotivo de Jesus. Os agricultores têm um grande amor por São José, porque o dia 19, o dia de plantar o milho para as nossas festividades. Então, a partir de hoje, com a procissão da bandeira, às 18h30, saindo da casa de Robenilson e Márcia, vamos fazer todo um percurso para darmos início à nossa festa. Estará conosco o nosso bispo, Dom José Rui, e vários padres durante 13 dias. Serão 13 dias de festa, que começa hoje até o dia 19. Esta não será a única procissão da programação? Isso. De hoje a 8, às 9 horas da manhã, nós temos a festa das crianças, com a procissão também das crianças. E no dia 19 é o grande dia do glorioso São José. A procissão sai daqui da nossa paróquia, percorrendo o bairro Petrópolis, algumas ruas do nosso bairro, encerrando aqui com a Santa Missa. Todos os dias nós temos shows católicos nas nossas quermesse, novena, Santa Missa diária, aqui às 19 horas a novena. Em seguida, a Santa Missa com vários padres da nossa Diocese de Caruaru, que passará por aqui. Oportunidade para várias reflexões. Exatamente. Estamos na Quaresma. Quaresma, por si só, já é um tempo de reflexão, tempo de conversão, de mudança de vida. É um grande retiro espiritual. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta aqui no AB1. Almir. Ok, Franklin, muito obrigado pelas informações. A gente agradece ao padre também e vamos seguindo. O intervalo está chegando e na volta tem uma reportagem sobre a obra de escritoras pernambucanas que abordam assuntos dedicados ao respeito às diferenças, inclusive entre os jovens, hein? Os detalhes daqui a pouco. 12h, 30 minutos agora. AB1 de volta para você nesse sábado, agora 12h, 32 minutos. Vamos seguindo porque a leitura é um grande recurso para incentivar a imaginação, a criatividade e o debate sobre vários temas. E na infância, os livros são fundamentais para a construção do pensamento crítico. Nesse sentido, a obra Infanto-Juvenil, de duas escritoras pernambucanas, abordam de forma leve e prática a diversidade. Olha só. Na Escola Municipal Ebenezer Gueiros, as crianças adoram estar na sala de leitura. O contato com os livros faz a meninada viajar nas histórias. Parece que você está dentro do livro, como se você fosse da história. Você fica viajando, fica lendo, aprende mais sobre o livro. Esse livro é maravilhoso, muito bom. Desta vez, a experiência foi com o livro Tonho Tonho, da escritora e professora Fabiana Maria. Aborda temas como identidade racial, pertencimento e inclusão. Surgiu da necessidade de explicar às crianças do 4º e do 5º ano do ensino fundamental sobre gráficos durante uma aula de matemática. Eu instiguei os alunos a eles pesquisarem sobre se tinham crianças negras na escola e se essas crianças negras brincavam com bonecas negras, para eles, na prática, saberem construir gráficos e tabelas. E aí os alunos conseguiram compreender que as crianças negras da escola, elas não brincavam com bonecas negras, porque o percentual de crianças que tinham bonecas negras era muito baixo, né? E aí o livro sai dessa problemática de um livro didático de matemática. O lançamento foi em novembro do ano passado. 5.000 exemplares. A Secretaria de Educação de Olinda recebeu a doação de 400. A obra traz uma reflexão sobre o tema.
traz um pouco disso, de que ser negro é bonito, que ser negro é potente, que ser negro é belo. Então a criança ela se vê representada de forma positiva e é instigada a pedir a sua boneca negra. Eu acredito que a partir do momento que houver uma procura grande, vai haver uma produção maior de bonecas que represente a diversidade da população negra. Este é o segundo livro da autora. Hannah, uma das alunas, disse o quanto se identificou com a leitura de Tonton. Eu gostei muito dele porque ele me fez ter uma pergunta na minha cabeça. Por que não existe muitas bonecas pretinhas do cabelo encaracolado? Aí eu fiquei com isso na cabeça, quase que eu pedia para minha mãe comprar uma. No universo da literatura infantil, infanto-juvenil e também para a família, encontramos o mistério das duas cabeças, de Carina Galindo, que explicou a proposta desse material que ela lançou em 2024. Um título sensível que desperta a curiosidade. É mostrar que a arte é acessível e deve ser para todos, né? Para as pessoas com deficiência, sem deficiência. A minha preocupação com o livro, além do conteúdo, foi o formato do livro, de ser uma arte acessível. A proposta do livro é a inclusão, é o respeito às diferenças. Escutar as vozes do nosso ser. A gente vive numa sociedade apressada, a pressa nos oprime. Então, a gente não tem tempo para se escutar. Então, é fazer com que a gente pare um pouquinho e preste atenção no que a gente quer, se conectar com a nossa essência, não com o que os outros querem, a gente ser levado pela sociedade, mas a gente se escutar. As páginas têm uma grande conexão com a natureza. A inspiração foi o filho da autora, Enzo, hoje com 12 anos. Na época ele tinha 9 anos, ele passou por uma crise onde ele era o sol da família, as pessoas giravam em torno dele, ele era o neto mais novo, o sobrinho mais novo, o filho único de ambos os lados. Então, toda a atenção do núcleo familiar estava para ele. Foi quando a minha irmã, madrinha dele, adotou um bebezinho de 5 meses e toda a atenção da família voltou-se para essa criança. Ele se calou e começou com um tique nervoso no pescoço. Então, do limão a gente faz uma limonada, né? Então, eu peguei essa dor e transformei ela em arte. Então, isso para mim, foi muito importante também mostrar a resiliência do ser humano. A obra aborda a inclusão e acessibilidade. Foi pensada para que todos tivessem acesso ao conteúdo e vivessem os prazeres da leitura, em um multiformato, com mais de uma acessibilidade. A capa é em braille e alto relevo e tudo é narrado com audiodescrição. O Mistério das Duas Cabeças, da autora Carina Galindo. O convite para essa imersão, a gente deixa que a própria autora faça. É um livro para a família. É um livro para ser lido pelo núcleo familiar. Porque o alcance da obra é de acordo com o que a família vai querer que a criança veja. Bom demais, hein? E agora à tarde vai acontecer um aulão de dança em homenagem a esse mês de março, que tem nesse dia 8, amanhã, o Dia Internacional da Mulher, hein? Então, Franklin em Portugal continua ao vivo com a gente e tem as informações agora. Conta tudo, Franklin. Exatamente, Almir, uma oportunidade aí de muita movimentação, né? Também de atividade física em homenagem a estas guerreiras aí. E ao meu lado, Cláudio Nascimento, gerente de esportes da Secretaria de Assistência Social, para conversar comigo a respeito dessa programação que começa a partir de que horas mesmo? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. A Prefeitura Municipal de Caruaru, nesse mês, fez uma programação especial para as mulheres e essa programação começa a partir de hoje. Às 16h30, lá na Via Parque 2, próximo ao Colégio Santos Anjos, teremos um aulão de dança com vários ritmos, tá? Onde a gente está convidando todas as mulheres a começar essa programação com muita alegria, com muita disposição, com muita interação social. Zumba, então são vários ritmos. Como é que vai estar lá para essa mulherada que chegar, né? Zumba, forró, axé, pagode, uma maneira de a gente trabalhar porque o lugar de mulher é onde ela quiser estar, né? E principalmente com a parte de diversão, com a parte de cuidado do corpo, de integração social com as meninas. Os nossos professores já estão super animados. A gente vai ter uma equipe maravilhosa lá, uma boa infraestrutura, a gente vai ter banheiros, lanche, água e muita animação. As mulheres chegam lá de maneira espontânea, podem já entrar e participar. Sim, já convidamos pessoalmente o pessoal ali da Vila Kennedy, bairro Kennedy, Caucá,
para estar com a gente, toda a população, porque vai ser um aulão com muita alegria para valorizar ainda mais a importância da mulher na sociedade. A programação continua também atrelada a essa referência que é 8 de março. Na próxima semana tem mais programação? Sim, a Prefeitura, como eu falei, preparou uma programação intensa, com parte de empreendedorismo, dança, parte cultural, educação, que todas podem acessar, tanto o site da Prefeitura como o Instagram, para ter essas informações. Então, qual é a importância de ter essa programação para marcar esse período aqui, né, no calendário? Por mais que a sociedade ainda fala, ainda tem um pouco preconceito com as mulheres. E como eu falei, a mulher tem que estar onde ela quer estar. Então, essas ações é para mostrar que a mulher tem voz e vez em todas as áreas, tanto na parte social como nas outras. Reforçar empoderamento, autoestima. Tudo isso. E você estando com uma pessoa que está alegre, se divertindo, interagindo, cuidando do corpo, isso representa as mulheres. A gente entende essa importância. Muito obrigado, Cláudio, pela participação. Volto com você, Almir. Valeu, viu, Franklin? Muito obrigado pelas informações de hoje aqui nesse AB1. Bom trabalho para você. Mais um intervalo chegando, pessoal, e na volta a gente vai mostrar uma reportagem sobre a atuação da mulher na agricultura e na apicultura no sertão de Pernambuco. Meio-dia, 40 minutos, a gente volta já. AB1 de volta, meio-dia, 42 minutos agora. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região agora. Começando por Bezerros, que fica aqui no agreste do estado, mínima de 21, máxima de 31 graus. Catende, na Zona da Mata, mínima de 23, a máxima pode chegar aos 31. E lá em Serra Talhada, no Sertão, 21 a mínima, 31 graus a máxima hoje. E agora a gente fala sobre saúde animal. Quem cuida de cães ou gatos também precisa ficar atento aos cuidados com a visão dos pets, hein? Acompanha com a gente. Essa é a Fiapa e ela não para quieta. Já essa aí é a Marie, mas na dela, observadora. As duas vieram até a clínica veterinária para um cuidado que muita gente humana acaba negligenciando: a saúde dos olhos. Assim como os humanos, os animais também podem desenvolver doenças que afetam a visão. E se não tratadas a tempo, podem ter problemas ainda mais graves. Assim explica o doutor veterinário Carlos Vieira. É importante salientar que o tutor deve ficar bem atento aos sinais que os animais apresentam. Secreção fora do normal, coceira, olhos irritados. Deve ser feito um check-up. Sempre que perceber uma alteração, levar imediatamente ao veterinário e não medicar o animal sem nenhuma indicação veterinária. Porque existem colírios que podem piorar a situação. Existem substâncias que, ao invés de ajudar, podem atrapalhar o problema que o animalzinho está. Então é indicado que leve ao veterinário ao menos uma vez ao ano, se não perceber nenhuma alteração. Percebendo a alteração, levar imediatamente e não esperar que o problema fique mais crônico. Entre as doenças mais frequentes estão a catarata, o glaucoma, a conjuntivite e inflamações na córnea, que podem atingir pets de todas as idades. E existem aquelas raças que têm mais predisposição a esses probleminhas. Existem raças predispostas, essas merecem atenção especial dos tutores. Mesmo animais jovens, muitas vezes têm predisposição a glaucoma, a catarata, a olho seco. Animais braquicefálicos têm o focinho achatado, têm os olhos mais para fora da caixa craniana, têm mais tendência a ter olhos secos e problemas de visão. Então, estejam sempre atentos aos mínimos sinais que o pet pode dar. Por isso, a atenção do dia a dia faz toda a diferença para um diagnóstico precoce. E óbvio que também tem como evitar. A Vanessa Portela, tutora de Fiapa e Marie, já segue algumas orientações em casa. Eu tenho muito cuidado com produto de limpeza. Geralmente, quando a gente limpa o chão, evita produtos que sejam inespecíficos, né? Ocasionam alergias. Quando a gente tem um pet muito peludinho, assim, cortar o pelo que fica ao redor dos olhos, que podem incomodar, gerar alguma irritação. E também ter cuidado com os próprios produtos que eu uso nela. Então, sempre preferir produtos específicos para pet, né? Não substituir por nenhum outro. Além disso, ela também decidiu incluir o cuidado com a visão das duas na rotina da saúde dos pets. Eu sempre acompanhava o conteúdo, né, do veterinário, do Dr. Carlos,
E aí eu percebi a importância, principalmente, por exemplo, quando a gente dá banho, ela fica com o olhinho mais vermelho, mais irritado. Então, assim, eu acho importante ter esse acompanhamento, tanto para tratar se já houver alguma lesão, alguma infecção, não sei, ou então para prevenir, né, para a gente ter os cuidados para não causar nenhuma doença ao nosso petzinho. Cuidar da saúde ocular dos animaizinhos é mais do que prevenção. É garantir bem-estar, conforto e uma vida mais saudável para quem enxerga o mundo, às vezes, metendo a fuça em todo lugar. E agora a gente vai exibir uma reportagem sobre a atuação da mulher na produção rural em Serra Talhada, hein? Existem agricultoras e apicultoras por lá que são referências com os seus trabalhos. Vamos ver? A rotina de Rosilene começa bem cedinho. Assim que acorda, tem muita coisa para fazer na roça que fica no quintal da casa dela. Aqui a gente planta milho, feijão, temos acerola, temos macaxeira, só que agora está pouca, né? Criamos um gadinho, tem porco, galinha, casal de ganso. E é essa a vida da gente aqui, né? É muita coisa para cuidar. Com certeza. E aí você tem... Todos os dias é muita coisa, demais a gente levanta cedo para a luta do dia, né? Como dizia minha avó, para a luta, né? E você coloca a mão na massa também, pega na enxada? Pego na enxada, carpino, limpo roça, vou buscar comida para o gado e assim, na época da seca mesmo a gente cortava mandacaru, ainda tá ali os paus de mandacaru que a gente estava cortando para dar para o gado. Ela mora no assentamento João Pedro Teixeira, zona rural de Serra Talhada, e divide com o marido a lida no campo de forma igualitária. Colhe frutas, alimenta os bichos que cria e encara até serviços mais pesados, como a limpeza com a enxada do terreno onde foi plantado feijão de corda. E apesar de puxado, ela afirma que gosta da vida no campo. É uma vida muito gratificante, né? Para a gente aqui na roça é muito gratificante. E além disso, ainda arruma umas horinhas vagas para fazer artesanato. Tudo o que produz aqui é vendido na feira agroecológica da agricultura familiar em um bairro da cidade. Com a renda, ela consegue hoje dividir as contas com o marido. Nem sempre foi assim. Hoje eu sou aposentada, né? Tenho minha aposentadoria e tenho minhas rendas das coisas que eu vendo. Então foi só bênção, só alegria dentro aqui na roça. A atuação da mulher na produtividade das famílias agricultoras foi um espaço conquistado há pouco. Antes, cabia a elas apenas os afazeres domésticos e cuidados com os filhos. Um cenário que começou a mudar após a chegada de políticas públicas. Então, as mulheres, nesse momento, ainda acumulam, também na zona rural, também nos espaços de atividade da agricultura familiar, duplas e triplas jornadas de trabalho, né? Jornadas de cuidado familiar com crianças, idosos, pessoas doentes, também é feminina, fundamentalmente ainda. Então, o que aconteceu ao longo da história é que as mulheres passam a ocupar um terceiro espaço, que é esse espaço da liderança, esse espaço da produção efetiva, né? A partir de políticas públicas importantes que dão à mulher esse lugar de centralidade, né? Que dão à mulher essa possibilidade, por exemplo, de encabeçar e serem donas do terreno, dos espaços de produção, né? Através de políticas públicas que reconhecem essa necessidade de a terra ter dona, e aí dona no sentido de ser mesmo representada pelas mulheres nesses processos de ganho dessas lutas históricas, mas a gente vê também esse acúmulo e a realidade dessa existência de jornadas duplas, triplas para essas mulheres. E o que a gente tem hoje é uma tentativa justamente de corrigir e melhorar essa distribuição da carga de trabalho também para as mulheres na agricultura familiar, né? Sandra trabalha com agricultura familiar há 26 anos e em 2010 assumiu o cargo de dirigente regional do Movimento Sem Terra. Para ela, uma oportunidade de dar voz às necessidades de tantas outras sertanejas. A cada papel que a gente vai assumindo, que vai aumentando, né? A gente sente, né, as pressões, né, os comportamentos, né, e são revelados os comportamentos quando essas mulheres começam a assumir. Enquanto tá
É isso. Então, assim, a gente vai sentindo, né? Cada espaço que vai sendo ocupado, né? O quanto é difícil. Né? Então, assim, é preciso, sim, que mais mulheres assumam, mais mulheres, né? Se chegue, né? Mas que não é fácil. E a gente sabe porque é um dia a dia, né? Que ali todos os dias, desde os filhos, né? A esposa, a vizinhos, né? Ela acompanha e presta serviços de orientação e capacitação a 9 municípios, totalizando 1.200 famílias. E conta que já viu casos de machismo e violência contra outras mulheres agricultoras. Então a gente sabe que ainda é muito estabelecida essa questão mesmo dessa violência, né? Principalmente essa violência de achar que é dono, né? O homem é dono ou outras pessoas no qual essa mulher tenha dependência, né? Então a gente vê que existe, né? Principalmente na zona rural, no sertão, né? Ainda existem muitos tipos de violências, né? Que as mulheres sofrem no dia a dia e principalmente quando elas começam a participar em locais que têm esse ambiente de discutir, de conscientizar, de encorajar elas a ocupar espaços que são dela. Segundo essa socióloga, ter mulheres ocupando cargos de liderança traz impactos significativos para a comunidade rural como um todo. Então, essa modificação vem através de um conjunto de organizações e de discussões sobre qual é o papel da mulher nesse espaço. Eu acho que a universidade também traz esse novo lugar de compreensão de que as mulheres têm esse lugar-chave, né, na manutenção das relações de cuidado, não só nas relações da vida doméstica, mas também na produção e reprodução das relações de trabalho para fora dos espaços domésticos, né, da vida da comunidade, da vida comunitária, mas também da vida econômica e de uma vida que se expande para fora das unidades domiciliares. Exemplos como o de Rosileide e o trabalho desenvolvido por Sandra ajudam, pouco a pouco, a tirar mulheres de uma posição passiva e torná-las protagonistas das próprias histórias. Um protagonismo que ganha ainda mais força quando se é exercido em conjunto. Nesse cenário onde mulheres começam a ocupar espaço em ambientes onde a estrutura de gênero era mais tradicional, a organização delas em grupos chega cada vez mais forte, ajudando assim a promover a autonomia, a liberdade e o empoderamento feminino. Foi o que aconteceu após a criação da Coperpage, Cooperativa da Agricultura Familiar do Sertão do Pajeú. A gente tinha muita dificuldade para a gente vender o nosso produto, que é o mel, né? E aí a gente pensou em formar uma cooperativa para poder a gente conseguir colocar esse mel nos mercados, né? A gente não conseguia tirar nota fiscal pela associação. E aí, através da cooperativa, a gente viu essa oportunidade para a gente colocar o mel nos mercados locais, né? A gente já está com mel aqui em 15 mercados locais e aí a gente quer também expandir para outras regiões, né? Ao todo, são 28 cooperados. Desses, apenas 2 são homens. A presidente é uma mulher, Eliane. Elas trabalham com a produção de inúmeros alimentos orgânicos como frutas, verduras, legumes e hortaliças. Mas o carro-chefe é o mel, uma atividade até então considerada masculina. Mas nessa cooperativa, são elas que vão até o apiário, realizam os cuidados com as caixas de colmeias, extraem o mel e até realizam capturas de abelhas em meio à caatinga. Juntas, elas contabilizam uma produção anual de 8 toneladas de mel. Eliane está na atividade há 4 anos e já ouviu muita coisa apenas por ser mulher. O desafio é que muitos já escutei, né, falar, isso é coisa só para homem. Mas eu comecei a tomar um café na casa de Paulinho, do Mel, né, e onde foi que eu aprendi tudo sobre apicultura, como criar as abelhas, como estar ali com as abelhas, certo? Sim, muito, né? Então foi através de um café na casa dele, né? E de Cícero também, Aldo, que ele, todo o incentivo que ele sempre teve pela gente, assim, em relação da apicultura também. E hoje vendo essas outras mulheres entrando na apicultura, que é muito bom.
né? Fico muito feliz. Elas passam pelo batismo, mas a gente sabe que é normal, mas feliz, né? Então, desafio sempre teve, mas por que não tá ali desafiando? Mas também ganhou muito. Principalmente conhecimento, porque através da cooperativa eu já pude participar de vários eventos onde a gente pôde estar dividindo e conhecendo outras atividades também e trazendo, né, para a nossa comunidade, trazendo para as mulheres também e mostrando que a gente tem uma cooperativa de mulheres agricultoras familiar aqui em Serra Talhada. Sueli é uma das novatas no trato com as abelhas. Apenas 1 ano de criação, mas já se sente realizada. Hoje eu estou me sentindo mais empoderada, né? Porque é uma coisa que as pessoas diziam, não, só os homens não, a mulher pode estar onde ela quiser estar. E é justamente isso que me fortalece. E eu creio que entre essas e outras eu não vou desistir da criação de abelha e outros projetos que estão vindo aí, tá? Eu vou abraçar firme e forte. É muito gratificante, sabe? Eu adoro os usos das abelhas. E é uma coisa que é a médio e longo prazo trabalhar com abelhas, a gente sabe disso. O lucro não vem de imediato, mas que particularmente é uma paixão. Eu estou amando trabalhar com abelhas. Diariamente, essas trabalhadoras rurais superam desafios sociais, mas ainda há muito que melhorar. Aquela mulher que se coloca na disposição de fazer, de estar, de não ter, que está dando satisfação, o que é que ela sofre no dia a dia? Essa mulher não liga para casa, não liga para os filhos, ela já quer ser dona da casa, já quer mandar mais do que o marido. Então isso são preconceitos, né? Ainda que precisam muito serem superados, né? Porque a mulher, ela deve estar onde ela quiser, aonde ela sentir que é confortável, né? E buscar aquilo que realmente seja realmente o necessário, né? Para ela não dar satisfação, mas assim, é muito difícil ainda e precisa muito mais mulheres realmente ainda, tem muitas mulheres ainda que vivem em condições de muita submissão. Enquanto isso, essas que estão conquistando espaços celebram as trajetórias. A autonomia financeira tem melhorado, eu mesmo posso dizer isso, o empoderamento feminino, a gente sente as mulheres mais animadas, participando, eu quero, eu vou. Então, assim, isso é muito bom. E o que a gente quer é que chegue mais mulheres para fortalecer, para somar mais. E deixam em grupo um importante aviso. Nós somos resistência! Muito bem. E o AB1 desse sábado está terminando agora, mas a gente volta a se encontrar logo mais à noite no AB2. Então, uma boa tarde para você e até lá, se Deus quiser.